sempre digo o seguinte, eu acho que em qualquer profissão, seja você jornalista, gari, astronauta, engraxate, seja o que for, é importante você ter uma bandeira assim que sirva de, de lema, né? De inspiração. Eu poderia ter escolhido qualquer outra, mas eu escolhi uma para o jornalismo, que é a seguinte: fazer jornalismo é produzir memória. Eu acho que o jornalismo produz o que alguém já disse isso, que é o primeiro rascunho da história, né? Esse trabalho imediato que a gente faz, ele pode produzir informação a curto prazo e memória a longo prazo. E eu não sou especialista assim na memória da ditadura, do golpe militar de 64, mas eu fiz algumas entrevistas. Eu acho que aí também você toca em outro princípio do jornalismo, que é o seguinte: eu acho que nenhum jornalista pode dar nenhum assunto por encerrado. É uma atitude assim, eu acho até bem pretensiosa e burocrática você achar que por mais que ele tenha sido explorado, há sempre alguma coisa nova a ser contada, né? Então, eu nem preciso dizer que a história de 64 para cá tem milhares de coisas que precisam ser documentadas e explicadas. Então, foi por isso que eu me interessei pela memória de 64, porque eu acho que ainda há muitas coisas para serem contadas. E ao fazer essas entrevistas, eu estava cumprindo modestamente essa função que eu acho que o jornalismo deve ter, que é o de produzir memória. A entrevista, o que é que a entrevista faz? A entrevista produz a matéria-prima do jornalismo, que é a informação, né? Então, se você tiver, mesmo que seja a coisa mais banal do mundo, se você estiver fazendo uma entrevista com um operário aqui na rua sobre uma obra que estão fazendo, você vai fazer uma entrevista com ele para conseguir a informação. Então, terminei me especializando realmente um pouco em fazer entrevistas, mas eu tenho até uma visão bastante crítica sobre as entrevistas aqui no Brasil, especialmente aqui no Brasil. Eu acho que a entrevista tem que ser necessariamente um instrumento de prospecção da realidade, né? Ou um instrumento de revelação da realidade. E aqui no Brasil, especialmente as entrevistas com celebridades, eu acho, elas são um desfile constrangedor de congratulações, entendeu? Entre o repórter e o entrevistado. Então eu digo que a entrevista não pode ser congratulatória, a entrevista tem que ser exploratória. Então é o que eu tento fazer. Não estou dizendo que é a melhor maneira de fazer entrevista, não, nem quero soar aqui pretensioso, nem eu estou pontificando assim sobre entrevistas, mas eu acho que é um pecado do jornalismo brasileiro o tom excessivamente homenageado das entrevistas, né? Porque eu acho que uma entrevista, a chance de você extrair uma informação interessante de uma entrevista em que você fica levantando a bola o tempo todo do entrevistado é 0 vezes 0 vezes 0 multiplicado por 0, que dá 0, né? Então eu acho que eu tenho essa visão crítica. Eu acho que o jornalista que tem mania de ficar falando sobre tudo e criticando tudo, é preciso que ele tenha uma visão crítica sobre o jornalismo também, né? Então eu tenho. Eu até digo, eu não me considero nem muito, eu não me considero assim muito como se fizesse parte do universo mental assim do jornalista clássico, entendeu? Eu prefiro não fazer, porque o jornalista clássico quem é? É aquele cara que depois de 30, 40 anos no jornalismo se transforma no derrubador de matéria, né? Que é uma praga na profissão, aquele cara velho que fica na redação derrubando matéria feita pelos repórteres, Deus me livre. E tem termina, claro que há milhares de exceções, né? Mas termina se transformando, termina tendo essa visão meio entediada sobre a vida, né? Eu acho isso extremamente nocivo para a profissão. Então eu prefiro, pode soar pretensioso, mas eu prefiro ser visto assim meio como um dissidente, entendeu? Assim, um pouco dissidente, correndo por fora, na contramão, né? Porque é mais saudável, eu acho. Se você pensar, é uma atitude de vida assim também, né? Eu acho que os dissidentes sempre foram muito mais interessantes do que os aderentes, né? Isso em qualquer lugar da vida. É aquela coisa, ser ingênuo, ser ingênuo. Eu acho bom também recuperar um pouco essa ingenuidade que se perdeu no mundo de hoje, se acreditar que pode fazer alguma coisa, que pode mudar alguma coisa. É uma ideia que se perdeu um pouco. Eu acho que é bom também, talvez seja na hora de voltar um pouco essa ingenuidade, né? E o jornalismo, na hora em que você, já que é para exercer, aquela história, já que você escolheu exercer o jornalismo, então é melhor exercer de um jeito que você tente melhorar o jornalismo, tente ter uma visão crítica do jornalismo.
e não cair nessa coisa burocrática, cinzenta, triste, né, e pouco interessante, que é um jornalismo que se faz frequentemente, eu acho.